Irmão, quem gostou do curso de domingo? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Muito gostoso, né? Deus poderoso. Eu lembro quando o culto era bom, a gente vinha no culto no domingo, aí na segunda-feira a gente já estava sentindo aquela coisa gostosa ainda, como se tivesse no restaurante comido o negócio, estivesse sentindo ainda o gosto da comida, não tem? Verdade. Então, é assim que eu senti, assim. Cheguei em casa, falei, poxa, que culto gostoso, né? Amém. Glória a Deus. Igreja se faz assim, É, Jesus. com comunhão, que se chama comunhão, É verdade. né? Quem está percebendo as mudanças que Deus está fazendo no nosso meio? Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Eu olho cada mudança, irmão. Cada mudança eu reparo. Às vezes eu posso estar indo comentar. Eu reparo na cortina que colocar, eu reparo no tapete do banheiro, eu reparo na organização do banheiro, eu reparo em tudo. Glória a Jesus. Amém. Às vezes a gente até acaba esquecendo de elogiar quem faz, né? Mas a gente repara. Eu queria glorificar a Deus pela vida de quem está fazendo. Amém, Jesus. Que Deus possa abençoar cada vez mais. Glória né? a Deus. Tem até tapetinho novo na porta ali. Tem, a gente percebe. Glória. Sei, porque verde, né? Deve ser alguma branca que fala verde. Deus me livre de fofoca. Com a esperança, passou por ali e deixou. Fica à vontade, viu, irmãos? Amém, Jesus. Eu lembro uma vez que eu assisti um episódio do programa Aprendiz, e num dos episódios o Roberto Justo escolheu uma pessoa para liderar, né? E uma frase ficou muito marcada no meu coração, porque como o cara era o líder, e ele estavam tipo meio que arrecadando fundos para poder comprar algo. E aí alguém citou, por que não essa coisa assim? Não, quem quiser escolher a cor, então paga. Ele falou, se eu estou pagando, eu escolho a cor. Então eu sou desse também. Né? Se eu quero escolher a cor, eu falo, dá aqui o dinheiro, compra a cor que eu quero. Se a pessoa sentir no coração de colocar aquela cor ali, eu não posso reclamar, porque eu não pedi dinheiro, não deu dinheiro, né? Então, alguém pode reclamar e falar, não, você não está concordando, compra um e coloca. A gente reveza, bota o meio de uma, meio da outra. Agora, porque às vezes a pessoa reclama da cor do outro, que não gostou, que gostou. Quando nós pintamos a igreja de preto, por exemplo, lá fora, muita gente achou estranho. Né? Quem achou estranho aqui daqui da época? Eu achei. Você achou? O que você sentiu? Falou, será que essa igreja de Eu Deus? não comentei nada. Mas... Você sentiu, né? Noel, você também sentiu, Dani? Você deixa de ser, não. É demais. Mas olha só, ninguém nunca perguntou por que a capa da Bíblia é preta. Por que, pastor? Tá vendo? Aí eu que tenho a parede preta lá fora, achava estranho. Isso chama-se pré-conceito. Não é quer dizer que é errado, é porque você já tem um conceito formado, então você já tem uma ideia do que é certo e errado. Alguém vem para você e faz diferente, aquilo mexe com você. Não é que é diferente e errado, é que ele fugiu do seu conceito. Entendeu? Eu tenho muita coisa que eu vou fazendo de propósito para poder mexer com o conceito da pessoa. Entendeu? Não tem uma simbologia. Hoje, por exemplo, existem igrejas que elas se parecem muito com boates. Ela tem jogo de luz, ela tem tudo isso. Isso é o quê? Isso é para mudar, para atrair pessoas diferentes. Né? A mentalidade jovem. Paramos no Efésios capítulo 5:10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, né? No versículo 9 diz assim, ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável no Senhor. Nós já lemos o que é os frutos do Espírito e o que são os frutos da carne, né? Aí, no 11 vai dizer assim, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenadas. A gente não pode concordar com o que é errado, nem com aquilo que foge o padrão de luz. Nós cristãos não somos
dessas que concordam com o mal. Você tem que condenar. Pastor, o pior é que eu condeno uma coisa errada, mas eu sinto a vontade de fazer a mesma coisa. Eu continuo condenando. Não é porque eu sinto vontade para minha esposa que eu tenho que dizer que aquilo é certo. Aquilo é errado. Eu tanto digo para você, quanto eu digo para mim mesmo. Quando a Bíblia fala condenar, não quer dizer que você só condena na vida do outro. Você condena na sua também. Porque dá a impressão aqui, não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas antes condenais em você e no outro. Lembra que eu falo direto aqui? Conversa com você mesmo. Bate um papo com a sua alma para você entrar num acordo ali que você é da luz. Porque é isso que é o Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Só para testar a igreja, né? Para mim ver como é que vocês estão. O que é perder a alma? Matar a alma? Vocês sabem? Para mim ganhar a salvação, eu preciso perder alguma coisa? Claro. Oi? Precisa. Não. Tá vendo como é que eu puxo lá dentro? Então deixa eu ver ele responder, já que ela olhou para baixo, ela nem prestou atenção na pergunta e já respondeu. Para você ganhar a salvação, você precisa perder alguma coisa? Eu preciso perder sim. Perder o quê? Perder as coisas que eu já... Mudar de mim mesmo. Perder lá e achar lá. Eu vou ter que achar uma outra Então, área. de novo. Ser outra pessoa. Para mim ganhar a salvação, eu preciso perder o quê? Perder o meu eu mesmo. Aquele eu de Deixar de fumar? de trás. Não. Não é. Deixar de beber? Não. A passar a crer naquilo que eu Não. vejo. Você crê, você não perde nada. Alguém perde alguma coisa em crer? Então, obreiro, Eu tô achando. eu quero que você responda. Não sacanhe. Não tô achando a palavra certa. Então me explica ali no que você crê. O que você precisa perder para ganhar a salvação? Irmão, eu vou vasculhar a alma de vocês até eu achar o que eu quero. É uma palavra que eu quero Perdeu meu tirar. ego. Oi? Meu ego. De novo. Não. Ó, você tem que pegar o que eu estou. A minha resposta, ela está na pergunta. Não. Porque quando eu pergunto, eu estou tirando dentro da sua alma, o seu cérebro entrega. Para você ganhar a salvação, você precisa perder o quê? Nada. Só crer. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É o que eu ia falar. Não, você falou que você precisava perder o ego, obreira. Crer naquilo que eu não vejo. Não, obreira, tá todo mundo que testemunha. Ia crer, crer. Não. Quanto mais Qual? dá, mais é cobrar. Que é mais fácil se salvar ou se perder? Se salvar. E agora? Só você crer. Irmão, essas perguntas são tão boas, porque eu faço vocês pensarem. Qual que é mais fácil? Ela falou que se perder é mais fácil. Só você crer. Não precisa fazer nada. Ó, ela falou que... Oi? Ganhar a salvação. É mais fácil do que se perder? Só tem que crer mesmo. Mano, ó, o que você acha? Vocês têm medo de errar, irmão. Não tem que ter medo de errar. Tem que perder vergonha agora aqui. Tem que passar o carão aqui. Se perder, eu acho, se perder, a pessoa se perde. Ela consegue dar. Brena, só fica na pergunta. Qual que é mais fácil? Se perder e ir para o inferno? Se perder e ir para o inferno? Ou ganhar a salvação? Ou se salvar? O mais fácil É. é ganhar a salvação. Tem certeza? Não, Tá vendo, irmão? ao contrário. A pessoa O mais fala. fácil é o outro que você falou. Ó, sabe o que é isso aí? É porque. Sabe o que é isso aí, Breno? Não, mais fácil é. Então, você sabe o que é isso aí? Salvação.
Você tem dúvida no que você fala, você nem acredita de verdade. Não é isso. Eu sou mestre, irmão, para fazer isso o dia todo com as pessoas. 90% dos crentes, irmão, não creem Então, isso aí que eu no que falo. fala. Porque se crê de verdade, você sabe defender o que você crê. Ela falou com fé. Ela disse com certeza Mas isso. na hora de falar o Mas está todo mundo tendo tempo, só que você mudou. Porque você quer agradar a outra pessoa. Não é agradar, não, pastor. É modo de falar. Vai tentar consertar, vai piorar. Eu sou embolada na hora de falar. E eu falei se perder, que era mais fácil. Por quê? Eu quero falar que para se salvar, você tem que ir a fundo e lutar, que nem tipo agora. Eu estou tentando me recomeçar. Olha aqui, irmão, presta atenção no que está falando aqui, ó. Eu estou tentando um recomeço. Por quê? Há pouco tempo atrás, eu fazia parte daqui da igreja. Com pouco tempo eu fui escapulindo. Querendo ou não, no meu ponto de vista, que eu acho que se perder é isso. Pessoa que não estava no mundão aí, botando para quebrar. Bebendo no meio do povão ali, tudo. Não perdi uma festa, um churrasco, e estava sempre ali. No meu ponto de vista, eu estou pensando em relação a isso. Então ela entende que se perder é mais fácil porque ela precisa lutar para ficar junto e tal. Quem concorda com ela? Vou fazer a pergunta que eu fiz para eles. Qual que é mais fácil? Se salvar ou se perder? Se salvar. Tem certeza? Você? Não foi isso que eu perguntei. Qual que é mais fácil? Se perder o inferno ou se salvar? Irmãos, se perder é ser condenado. Se salvar é ser salvo. Qual que é mais fácil? Você é salvo? Não, você está tentando complicar. Qual que é mais fácil? Ser salvo ou ser condenado? Condenado você já é. Então a gente tem que buscar só a salvação, que isso é mais fácil. Tem que buscar ela. Tem que buscar só você crendo, entendeu? Então eu vou pegar um gancho que ele falou aqui. Qual que era mais fácil para Eva e Adão? Era se perder ou se salvar? Salvar. E se perder, não conseguia ser salvo. É porque ele falou uma coisa que agora que deu marcha para outra linha de pensamento. Porque ele falou, pô, se perdeu já nasce perdido, então é mais fácil se perder. Porque ele crê de outra forma. Então eu vou trazer para dentro de Adão e Eva. Qual que era mais fácil para Adão e Eva? Se perder ou se salvar? Para eles era mais fácil se salvar. É, porque se perder, como? Se não fosse Conheci. Então você muda agora a sua opinião. nesse sentido aí. Porque no que eu respondi, é o que eu estou falando para o senhor. Eu respondi no Eu sentido. estou pegando a sua resposta, ela está em evidência aqui, sabe? Por que eu estou falando isso aí? Porque ela está revelando que ela crê. Mas olha só, você não precisa se esforçar para se salvar. Só você crê que você já é salvo. Com certeza. Agora, para você se perder, é porque você está achando o seguinte: não, pastor, se eu não fizer força, eu vou sair da igreja. Mas o fato de você sair da igreja não te tira a salvação. Você já é salvo. Eu entendo o que você está vivendo. Eu quero deixar bem claro na pergunta, por quê? Porque na forma que você crê, é como a maioria das pessoas da igreja crê, que se eu sendo salvo, se eu não me manter a minha salvação, eu posso me perder. Mas não há possibilidade de um crente salvo se perder. Não há possibilidade. Então é mais difícil para esse camarada se salvar, se perder, porque ele já está salvo. Agora eu posso te responder, porque se eu inverter a pergunta aqui, ela faz sentido. O que eu preciso perder para ganhar o reino? Que aí muda toda a história. Porque para ganhar o reino, Ana, você vai ter que fazer isso aí que você falou, fazer força. O reino. Para ganhar o reino, você vai ter que fazer força. Aí, se a obreira estivesse respondendo nessa pergunta, estaria certo.
Só que presta atenção, se você não consegue dividir na sua cabeça reino e salvação, você mistura tudo, você responde errado. E não adianta depois que respondeu querer mudar. É verdade. Você tem que ter clareza na sua cabeça o que é salvação, o que é reino. Quando eu estou deixando o meu ego morrer, eu estou ganhando o quê? O reino. Salvação não. Isso não envolve salvação. Porque se você falar que está envolvendo a salvação, ela está em risco, está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Por isso que eu sempre vou bater na tecla. A salvação não depende de você, só você crer. Você quer ver um negócio? Você não vai para o céu sendo salvo. O céu já está dentro de você, é só você acessar. Aleluia. Entendeu? Parece que a igreja ensinou que quando você é salvo, Deus pega você daqui e te leva lá para o céu. Lá para o céu. Não é isso? Não, ele pegou o céu e colocou dentro de você. Com mais calma, outra hora eu vou pegar os textos de Jesus falando isso. Que ele estava no céu dando na terra. Como que ele estava no céu dando na terra? Porque é uma dimensão, o céu é uma dimensão. Você vai ver, por exemplo, nas cartas de João, de Apocalipse, João na ilha de Patmos, dizendo que ele subiu até o céu e a janela se abriu. Mas como que se abriu se estava na terra? Porque ele acessou uma dimensão paralela. Porque o céu é uma dimensão. E se você acessar isso dentro de você, você consegue viver o reino de Deus. Porque Jesus falou assim, o reino de Deus não é por aparência. Quando lhe perguntaram acerca do reino, o reino de Deus está onde? Aonde? Dentro de vós. O reino de Deus já começou dentro de você. Então, nessa questão de perder, o que eu preciso perder para começar a ganhar o reino? Eu poderia perguntar assim, qual é o preço para a salvação? Para ser salvo? Então vamos lá, qual é o preço para ser salvo? Oi? Qual é o preço para ser salvo? Oi? Não tem preço, é de graça. Não posso pagar, porque ela não pode ser precificada, ela é muito cara. Eu não tenho poder de comprar, isso é graça. Irmão, quem já fez cirurgia pelo SUS? Hã? Você pagou alguma coisa? Mas se eu for lá na menina do caixa lá no hospital, eu quero pagar, não aceito. Existe essa possibilidade? Não tem preço, já foi pago, querido. Mas eu quero pagar, não pode, o SUS já pagou. É tão simples isso, por que as pessoas não conseguem crer? Por isso que eu falei, é mais fácil ser salvo do que ser condenado. Irmão, vamos imaginar que você não está condenado. Vamos imaginar que você não tem essa condenação de Adão. E para você ser condenado, você precisa pecar. O que houve? A carreta vai sair, tem carro. Será que tem espaço para ele? Tem carro abaixo, velho. Será que ele ouviu nossa oração? Você precisa pecar. Não tem. Você precisa pecar para ser condenado. Para se salvar, é só crer. Não é isso? Então, vou te dar a benção. Te bota no barco na frente dele. Você sempre quis pegar o próprio? Olha o Luiz. Tá botando dele, né? Cheirinho de carro novo. Ó, para você pecar, você precisa fazer o quê? Matar alguém, desobedecer. É mais difícil, mais fácil, mais difícil, irmão. Agora, salvar, só crer. É difícil? Mas a igreja ensinou que é difícil ser salvo. Você precisa perder tudo. Você precisa abrir mão de tudo. E aí você fala, não vou conseguir. Isso que é tão difícil para você, Jesus já fez. Agora você precisa acessar o reino. O reino, sim. Aí eu pergunto, qual é o preço do reino? A sua vida. Você precisa perder a sua vida para ganhar o reino. Você consegue entender a magnitude disso? Quem consegue? Aí é o que a Ana falou. Você vai ter que abrir mão de tudo, irmão. É pesado. Para ganhar o reino.
É claro que Deus, Ele vai dividir isso para você em algumas parcelas. Não tem como você pagar de vez, mas Ele divide em parcelas. A cada ciclo da sua vida, Ele te pede alguma coisa. Você começa, Ele te pede um pouco do seu tempo. Passa o ciclo, Ele te pede um emprego, porque Ele te pede um tempo mais de casamento. Ele vai te pedindo. Como Ele fez com Abraão. Pediu o filho, mas pediu logo no começo? Não, deixou o cara amadurecer primeiro. Depois pediu o filho. Vai chegar um momento onde Deus vai te pedir coisas que você vai falar assim: meu Deus, eu prefiro morrer do que entregar isso. E é a mesma coisa. E você vai ver que você vai falar o seguinte: eu não luto mais com o Senhor, está aqui a minha vida, está nas tuas mãos. Se é isso que o Senhor quer, leva. Aí Deus tira. Aí lá na frente você é abençoado, você fala: nossa, não foi tão difícil assim não. Achei que ia ser tão difícil. Isso é o quê? É você perdendo para ganhar o reino. E o preço é tudo. Enquanto Deus vê no seu coração alguma coisa que ocupa Ele, o lugar dele, Ele não pode entregar o que Ele tem para te entregar, Ele tem que tirar. É Deus. A essência da árvore da vida, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, é isso. Enquanto Adão e Eva estavam na dependência de Deus, eles não precisavam comer do fruto proibido. O dia que eles decidiram comer do fruto proibido, eles tomaram a decisão seguinte: eu agora quero tomar minhas próprias decisões. Quando você está na presença de Deus, perdendo a sua vida, você consulta o Senhor para tudo. Senhor, viaja ou não viaja? Namora ou não namora? Casa ou não casa? Compra ou não compra? É assim, é a dependência. E Deus vai te provendo e vai dizendo sim ou não na sua vida. O fruto do conhecimento bem e do mal é quando a pessoa quer experimentar as decisões próprias. Eu não quero que ninguém opine, eu quero escolher. A Bíblia diz que quando Ló e Abraão discutem, porque eles prosperaram tanto, e a prosperidade veio por causa de Abraão, porque Deus abençoava Abraão, e a bênção de Abraão respingava em Ló. Então, eles criaram um gado. O gado de Ló, ele cresceu e prosperou muito. E os pastores de Ló começaram a ter discussões com os pastores de Abraão. E aí, os dois chamaram e falaram assim: para, não discorde. Ló, ele não foi grato, ele podia chegar para Abraão e dizer assim: tio, eu reconheço que a minha prosperidade vem do Senhor, porque antes de eu estar com o Senhor, agora ninguém. Então, ó, está nas tuas mãos. O que Ló faz? Não, vamos discutindo aí. Aí Abraão falou assim: vamos ter que se apartar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Abraão, entregue na mão de Deus a decisão e confie que Deus vai dar o melhor para ele. E Abraão falava assim: escolhe você, Ló, para onde você vai, porque se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Abraão escolheu o que Deus escolheria por ele. Ló comeu do fruto. Falou: não, eu escolho. E a Bíblia diz que olhando ele, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, que parecia o jardim do Éden, escolha própria. Não consultou a Deus, não deixou Deus opinar, porque a resposta de Ló é o seguinte: tio, eu não me aparto do Senhor. A partir de agora eu vou dar ordem para os meus pastores para não ligar para o Senhor. Quem é que manda aqui é o Senhor, Senhor cabeça. Eu não me aparto. Por quê? Enquanto eu estiver com o Senhor, eu estou abençoado. Essa era a resposta de Ló. O que ele fez? Ele teve escolha, ele olhou e deixou que os seus olhos se enganassem. E os olhos dele enganou. Ele disse que escolheu Sodoma e Gomorra. E lá foi a perdição dele. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha própria. Quando eu peguei isso, irmão, que o problema nosso está na minha decisão, na minha escolha, eu fiz um pacto com Deus. Eu lembro onde eu falei com Deus, eu falei assim: a partir de hoje, esse tal de livre-arbítrio eu não quero mais, está nas tuas mãos. O Senhor vai ditar na minha vida onde eu tenho que ir, de que forma eu tenho que ir. Todas as vezes que eu bato de frente com alguma coisa que eu sei que eu não consigo resolver, eu me afasto e entrego na mão de Deus. Não faço força. Estou aqui lutando para a igreja dar certo. Eu vi que tem um obstáculo, eu falo: opa, não vou lutar. Está na mão de Deus. Estou fora. É o Senhor.
Teve casos aqui de eu segurar humanamente uma pessoa. E o Senhor querendo tirar. E eu segurando humanamente, fazendo força. Até que Deus feriu. Quando Deus feriu, eu falei assim: não vou matar. Falei: Senhor, está nas tuas mãos. Liberado, pode ir embora. Não faço força. E Deus tirou. E Deus falou assim: vou tirar. E começou a arrancar. Quem olha, parece assim: nossa, o pastor é tão insensível. Não. Eu não vou lutar contra Deus. Se depender de mim, eu vou atrás. Se Deus falar não vai, eu não vou. Porque eu parei com esse negócio de querer agradar aos outros. Na força, na vontade, no desejo de agradar a Deus, eu desagradei minha mãe e minha esposa, que são pessoas que eu tenho maior carinho. E eu falei: entre você e Deus, eu vou escolher Deus. Se o meu casamento tiver que acabar, vai acabar. Se eu quiser acabar, se eu tenho que ficar com ela, se ela falar que não vai me seguir, que não vai me seguir, eu vou fazer o quê? Eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus. E entregar e confiar. Deus já fez isso com o emprego, Deus fazer força para ficar no emprego e Deus arrancar. E eu falava: não vou mais fazer força, deixa Deus tirar. Está tirando, então tira. Isso é perder a vida. Aquilo que você mais quer, Deus está tirando, você está fazendo força para tirar. Tira. O senhor quer tirar? Não tira. A pastora dói. Dói mesmo, porque é a sua vida. Você está preso a ela. Aos poucos você vai desprendendo. É quando você vai matando a sua vida. O seu ego tem que morrer. O seu eu tem que morrer. Porque precisa reinar a vontade de Deus na sua vida. Para eu fazer isso, eu preciso, para mim ganhar o reino, eu preciso perder a vida. Aí o que ela falou. No geral, tudo aquilo que desagrada a Deus, Ele vai tirar. Pastor, mas se eu intervir? Se você intervir, Deus não faz. Porque nessa terra, nesse corpo, você tem livre-arbítrio. Você decide. Presta atenção no que eu falei. Nessa terra e nesse corpo. No máximo que você vai conseguir atrasar. Porque se for propósito de Deus, é assim, irmãos. Nunca generaliza. Diga assim: Deus não é generalizado. É um Deus particular. Um Deus pessoal. Deus pode tratar o Braz de um jeito e me tratar de outro. Isso não quer dizer que ele deixe de ser Deus. Nós temos que entender isso. Porque senão eu vou começar a julgar Deus. Eu posso ler para você um texto bíblico que Deus não permite o segundo casamento. E adultério. Mas o Braz pode chegar para mim e falar assim: pastor, eu orei a Deus. Deus falou comigo que eu posso casar. Eu posso ter um segundo casamento. E eu tenho que respeitar a opinião dele. Mas eu não posso fazer da exceção dele uma regra. A exceção que Deus abriu para ele pode não ser a regra. Você pode chegar para mim e falar comigo assim: pastor, eu orei a Deus, Deus falou comigo que é para eu sair desse, que é para mim ir para outro ministério. Eu vou falar o quê? Deus te respondeu? Amém, te respeito. Se for Deus, você vai ser abençoado. E se não for Deus, você vai quebrar a cara. E eu posso chegar para você e falar assim: não, mas Deus me alertou que não é o tempo de Deus ainda. E eu só vou falar se Deus falar comigo. Você pode me pedir opinião. Pastor, eu orei a Deus, eu estou pensando: o que você acha? Eu vou sair do emprego. Você pode sair do emprego, isso é uma bênção. E eu posso falar: não sai do emprego, porque Deus mostrou que não é para sair ainda. Deus é um Deus de personalidade. Eu não posso pegar a minha experiência pessoal e fazer dela uma doutrina. Isso pode servir de experiência, acrescentar como um consolo, um conforto, mas é errado. Porque Deus me respondeu de um jeito, eu pegar aqui e fazer aquilo como doutrina. Nós já temos a base da doutrina, é a palavra de Deus. Tem um pregador, um homem, não lembro o nome dele, que eram dois, todos dois muito usados por Deus.
Parece que um viveu 60, 70 anos. Fumou até os 60, 70 anos. Homem de Deus. E aí foram perguntar para o outro, que não fumava. E aí, quando fulano, o que você acha? Homem de Deus. Mas morreu fumando. Pois é, se ele tivesse fumado, tinha vivido mais uns 30. Entendeu? Teria vivido mais 30 anos fazendo a obra de Deus, porque ele fumou, teve uma consequência na cara. Entendeu? Não é porque Deus tratou com ele de um jeito que aquilo é uma doutrina. Não é porque Deus permitiu ele fumar que fez disso que todo mundo pode fumar. Ah, mas fumar é pecado? Não, é burrice mesmo. É tolice. Você está colocando, eu estava fazendo o último estudo, acho que é 5.000 substâncias químicas dentro do cigarro. Tóxica. Você não pode ter nada na sua vida que te domine. Nada. Então, Deus é um Deus de personalidade. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenais. Porque o que eles fazem oculto, até dizer, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz, tudo manifesta. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você vai condenar as obras das trevas. Mas as pessoas, elas não querem que as suas obras que estão em oculto sejam pregadas. Por quê? Por que a pessoa que não dizima não gosta de ouvir falar sobre o dízimo? Porque dentro dela tem uma consciência que a acusa. Você está errado. E ela fica com raiva. Então ela diz, para de pregar. Ela se ofende. Mas a pessoa que dizima não fica tranquila. Então sempre, uma hora que eu estiver pregando, ou qualquer outra pessoa que estiver pregando, essa pregação da palavra de Deus vai expor as nossas transgressões, aquilo que está mais oculto dentro de nós. Ele está dizendo aqui, ó. Todas essas coisas são manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem pessoa que ela está como um sono, não está acordada para a obra de Deus, ela está dormindo, sonolenta. Ela precisa despertar. Meu pastor prega que Jesus Cristo ele passa 2 vezes na sua vida. Na primeira ele vem e te salva. A segunda que ele passa, ele te chama para segui-lo. Tem muita gente que teve só a primeira experiência com Cristo. Cristo veio salvar. Agora Cristo precisa vir a segunda vez e chamá-lo para segui-lo. É hora que muitas vezes você vê uma pessoa que foi de uma igreja ou então teve uma experiência com Cristo. Na verdade, é uma experiência com Jesus. Existe diferença entre Jesus e Cristo. Vocês sabem qual é a diferença? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Olha, eu gosto desse olhar, irmão. Esse olhar é bom. Oh, Jesus, perdão. Não, pode continuar olhando. Esse olhar é um olhar maravilhoso. Assim, fiquei com dúvida. Agora pegou. Oh, Senhor. Qual a diferença entre Jesus e Cristo? Ninguém sabe. Cristo é depois que ele ressuscitou, né? Jesus. E aí? Ana? Adriana? Nada? Quem é Jesus? Jesus é um filho. Oi? Jesus é um filho Filho de quem? do Pai de Deus. Vocês sabiam que Barrabás também chamava Jesus? Muitas pessoas naquela época chamavam Jesus. Barrabás. 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 Não tem lá Jonas? Filho de Jonas? O que é Abba? Pai. Barrabás. Filho do pai.
Um era Jesus, ou Cristo, o outro era Jesus, Barrabás. Foi essa a pergunta de Pilatos: quem vocês querem que solte? O Jesus chamado Cristo ou Jesus Barrabás? Eles vão dizer: solte Barrabás, o filho do Pai. Se você perguntar para um muçulmano quem era Jesus, ele vai falar o quê? Muitos vão falar que o muçulmano e eu não qualquer. Um homem bom, um profeta. Quem é Jesus? Porque não cai na inocência ou na falta de conhecimento de achar que só teve um Jesus na Bíblia. Tinha vários outros nomes, outras pessoas se chamavam Jesus. A diferença está no que logo acompanha. Por exemplo, João. Tinha só um João na Bíblia? Tinha vários João. João, filho do trovão. João, o Batista, que batizava. Tinha Jesus, que era um feiticeiro. Que quis comprar o Espírito Santo com moedas, com dinheiro. Ele era mágico. Então, quem é Jesus? Você poderia dizer: olha, pastor, Jesus é o filho de Maria. O homem, filho do homem. Não tem esse negócio de 100% Deus, 100% homem. Jesus era homem na sua inteireza, mas dentro dele havia o Cristo, que era a centelha divina, a essência divina. O mesmo Espírito que, quando você aceita, te faz nascer de novo, quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de você, é o que acontece em Jesus. Porém, o Espírito e a personalidade de Jesus, do Cristo, Filho de Deus que habitava na eternidade, ela veio habitar no corpo de Cristo, de Jesus o homem. Com uma diferença: os atributos, diga comigo, os atributos divino ele deixou, não pôde trazer para a terra. Existe essa complicação, porque você vai falar para as pessoas que Jesus era homem, eles vão questionar você: não era Deus. Eu te pergunto: Deus morre? Porque mataram ele. Ficou 3 dias morto. E ele precisou que Deus, diga comigo, foi Deus. Foi Deus. Não foi ele, foi Deus. Foi Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos. Ele precisou que Deus o tirasse dentre os mortos, porque ele era homem. É nisso que nós cremos. Você crê que Jesus Cristo, Jesus era homem e tinha dentro dele o Cristo divino, é o Filho de Deus, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Foi Deus, não foi ele. Ele não veio sozinho dentre os mortos. Ele teve que confiar no Pai. A ti eu entrego o meu espírito. Puf, morreu. Desce até as partes mais baixas. Ficava 3 dias. E agora? Ele precisava que Deus o ressuscitasse. Paulo vai dizer assim: o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que vai nos ressuscitar quando nós morrermos. Então essa é a fé cristã. Então Jesus é o histórico, é o humano. Toda a parte humana, ele veio da parte humana. Tudo que ele fez como homem. Mas dentro dele havia o Cristo, que era o Filho de Deus. É quem habitava com Deus na eternidade. Por isso, esse mistério, o Verbo encarnou. O Filho de Deus, o próprio Deus, desceu à terra e encarnou. E isso, a decisão de Jesus, de Cristo, de encarnar, é uma decisão eterna, imutável. Por quê? Porque para sempre ele mudou algo. Porque quando Jesus ressuscita, o corpo dele não fica na terra, ele leva consigo. E precisa ser imortalizado,
glorificado. E agora, a divindade, as 3 pessoas da divindade vão habitar as 3 nesse corpo. Que a gente pode ser tentado a acreditar que quando você for ver o Pai, você vai ver 3 pessoas. Você vai ver uma, o Pai, o Ancião de Dias, você vai ver o Espírito e você vai ver Jesus o Filho. Mas não, você vai ver os 3 em um só. Porque a Bíblia diz que corporalmente Cristo é a plenitude da divindade. Os 3 vão estar dentro do corpo. É o que vai acontecer também com a besta, né? Quando Satanás vai habitar no corpo. Porque o corpo vai ser de um homem. O espírito de um espírito. E esse espírito dotado de uma alma satânica. O próprio Lúcifer vai entrar. As 3 personalidades vão entrar dentro desse corpo. E vai ser o anticristo. Ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo para habitar nessa terra. E ele vai usar o corpo que já está aqui. Porque tudo indica que o anticristo já está vivo. Está no meio de nós. Só não sabe. Nem ele sabe que ele é o anticristo. Já está ali, é um ser humano. E o diabo vai incorporar nele. Quando ele morrer, ele vai ressuscitar também. E na hora de ressuscitar, só que não vai ser ele, vai ser o próprio Lúcifer que vai entrar dentro dele. Sim, alguns filmes ele conta essas coisas. É. Sim. Porque esse nome Jesus é um nome que foi dado para ele aqui na terra. Mas ele tem outro nome, tá? O Jesus que nós adoramos, ele tem outro nome. Que vai ser revelado para a gente quando estiver em cima na eternidade. Paralelo do 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábios. Remir o tempo. O que é remir o tempo? Portanto, os dias são maus. Remir o tempo é quando você acelera o processo para que se manifeste logo o reino de Deus. Quando você começa a obedecer a Deus, você está remindo o tempo. Você não deixou de perder tempo. Você está remindo Ele. Eu vou fazer logo a vontade de Deus, eu vou logo obedecer ao Senhor, para mim encurtar esse processo para chegar logo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que você entende a vontade do Senhor? Primeiro obedecendo. Quanto mais rápido eu obedeço a Deus, mais Deus revela a sua vontade na minha vida. Quanto mais lento eu sou para obedecer, mais demorado vai ser o processo para entender a vontade de Deus. Tem várias maneiras de você entender a vontade de Deus. Uma delas é a obediência, está nos cultos de doutrina, que são esses cultos que vai formar o teu caráter. Que Deus, o Espírito Santo vai usar essas palavras, esses ensinamentos, para revelar a vontade de Deus. Você vai crescer, você vai clarificar o seu entendimento, você vai ver como é que Deus age, o que Deus cobra. Agora, tem algum processo que eles dependem de Deus e do tempo de Deus. Por exemplo, esses ciclos da vida, na nossa vida, é o tempo que Deus tem. Eu, por muitas vezes, achei que estava preparado, conhecia a Bíblia, tinha a Bíblia toda, e estava aí no banco, querendo ensinar, e Deus não me colocava para fazer nada. Eu ficava chateado com Deus. Eu achava que estava perdendo tempo. Sabe o que Deus falava comigo? Antes de eu fazer algo com você, eu preciso fazer algo em você. E aí, chegou o momento, quando Deus me colocou, me bateu uma insegurança, irmão. Eu
falei, pô, eu quis sempre estar aqui, agora não tenho resposta. Porque parece que é fácil olhando. É tão fácil educar o filho dos outros. É tão fácil você mandar bater nos filhos dos outros. Por que você não gosta do seu filho? Essa criança sua muito malucada. Dá uma tapa na cara quando ela pouco dele logo. Mostra a mangueira para ele, tá faltando uma porrada na cara dele. Agora é o seu. Não, deixa ele crescer um pouquinho mais que eu vou ensinar para ele. Vai nada, irmão. Tá ensinando Vai agora? não, porque dói a sua carne. Tá ensinando agora? É, Jesus. Então, é fácil você ver que te dá um louvor. Vem cá fazer. É, Deus. É fácil você falar que a irmã louvou fora da nota. Vem cá, bota louvar na nota. É muito fácil você reclamar daquilo que você não faz. Vem fazer. É, Jesus. É fácil reclamar da cor do tapete, falar, vai comprar. Vai pro seu bolso. Fala, Deus. Então, para mim descobrir a vontade de Deus, primeiro você tem que matar a sua. Porque geralmente a vontade de Deus ela conflita com a sua vontade. A gente procura Deus para resolver problema. Quem é assim? Levanta a mão. Deixa eu ver. E é isso mesmo. Você vai no altar, você dobra o joelho e fala com Deus os seus problemas. Você já percebeu que Deus não resolve os problemas? Não. Ele resolve você. Porque resolvendo você, você sabe resolver os seus problemas. Eu lembro de um rapaz que ele estava desempregado. E eu falei para ele assim, e aí, está desempregado ainda? Por enquanto. Porque tem uma proposta, Deus vai abrir a porta. Eu falei para ele assim, mas você bateu o problema na porta para abrir? Você procurou uma porta para ser batida? Você levou um currículo para alguém? Por que você está falando que não vai abrir a porta? Eu entendo que você já colocou o currículo, já foi lá, já fez uma entrevista. Não. Primeiro vai aparecer aqui. Passou um ano, passou 3 anos. Estou no tempo de Deus. Eita, bebê. Deus vai resolver o problema dele? Deus vai resolver ele. É igual o cara que jogava na Mega Sena. Não, pedia a Deus para poder ganhar na Mega Sena. Eu quero ganhar na Mega Sena, ganhar na Mega Sena. E um dia Deus falou para ele, joga pelo menos feliz. Que nem vai jogar, não vai jogar. E pedir para ganhar. Você entendeu o negócio? É, só Jesus. Então, eu descobri isso. Deus ele não resolve o problema, resolve a gente. 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá vendo? A Bíblia não condena você beber, ela condena você se embriagar. Mas se você não se contém com o copo, então não toma nada. Oi? Eu estava conversando com ela uma vez, aí estava falando sobre esse negócio de bebida, isso e aquilo. Aí ela falou assim, mas se você beber, o Espírito Santo vai sair dentro de você. Porque Nossa. ele não vai habitar em um corpo que está sujo, de bebida. Nossa, Tá, saudinho é muito dá bom. aquele efeito alcoólico dele. Aí eu olhei assim para ela e falei, filho, o Santo já está dentro de você, não sai de você. Você tinha que perguntar para ela assim. Ajudando a pessoa. Então, aí quando alguém te falar isso aí, você tem que pegar essas perguntas, que você não tem resposta, procurar a resposta, porque uma outra hora vai ter outra oportunidade de alguém te dar uma encostada e você ter essa defesa. Aí você pergunta assim, mas se a pessoa estiver pelada, o Espírito Santo habita nela? O que você acha? Com certeza. Aqui a roupa aqui, será que o Espírito Santo usa? Com certeza. Não sai fora não? Não, Oi? não sai. Com Então, certeza. porque mas essa pessoa que acredita que o Espírito Santo está com a bebida, ela acredita, ela vai falar o quê? Com certeza não. Porque essa pessoa não está em santidade. Aí você fala, poxa, tem que ter avisado para o Espírito Santo que habitou lá em Saul. Porque quando ele botou o pé na escola de profeta, ele ficou pelado e profetizou. Isaías, que durante, se me engano, 3 anos e meio, profetizou nu, com as nádegas de fora. Pois é.
Irmãos, é o que eu falo, não conhece a Deus. Pergunta assim, habitava o Espírito Santo em Adonai? E lá dentro do quarto, lá, com o marido com a mulher, de quatro paredes, não tá não? Irmãos, habitava em Adonai, ele também estava nu. Sim, né? Porque isso aí, irmão, é o que eu falo. É gente querendo santificar, purificar, tornar santo aquilo que já é. Pois é. Irmão, já vi gente na Cracolândia, irmão, sendo usado por Deus. Tremendamente, né? Deus, ele usa quem ele quer, né? Porque tem duas formas do Espírito Santo agir: dentro e sobre. Dentro de você, o Espírito Santo não sai. Se você foi salvo um dia, até possa ser que sobre você ele saia. Eu acredito que a pessoa pode perder essa cobertura, porque peca deliberadamente. Mas não acredito que a vida saia, não. Sabe por quê? Jesus falou bem assim, que nada que entra para dentro do corpo condena o homem. Perigoso é o que sai, porque procede do coração. Daqui a pouco eu falo o coração do Chico. Entendeu? Verdade. A gente não quer defender a bebida, mas isso aí passa o crime da palavra de Deus, não. A pessoa que quer, igual você falou, tem pessoa que mesmo se ela beber um pouquinho, aquilo ali pra ela já é fatal. Agora, tem pessoa que se ela beber um pouco, se ela não souber aquilo ali... Eu falei, beber, pecar, não, é só burrice mesmo, você fechando a cara, perdendo o juízo, gastando seu dinheiro. Você vai ficar uma pessoa vulnerável, não pode dirigir, entendeu? Você é uma pessoa... Você não vai ter respeito, não vai bem. As pessoas que são mega empresários, milionários, são de beber, eles não bebem. Decidiram não beber, não comem açúcar, porque sabem que essas coisas deixam o corpo mais lento, deixam o seu cérebro mais lento, você tem poder de decisão. Pega lá, você está achando que eu estou brincando, vai lá, pega na entrevista, o Roberto Justo falando, ele não bebe. O Cristiano Ronaldo, ele não bebe porque ele doa sangue. Nem tatuagem ele faz porque ele doa sangue. Então ele colocou isso na vida dele, porque até mesmo ele tem o exemplo do pai dele, né? Foi alcoólatra, então ele pegou isso e não faz bem, gente. Então, a gente na verdade precisa ter esse conceito. O que é pecado? Porque eu peco. Não é só a bebida que é pecado. Você pode comer um pudim inteiro, isso é pecado também. Você vai lá no caldo de cana, pega 3 coxinhas, um caldo de cana duplo lá, isso é pecado também, comeu demais. Não só bate, irmão. Então, Ainda bota maionese caseira aí. depende da coxinha, é maionese caseira, né? Aí... Nós fizemos aquela brincadeira aqui no domingo, aí tinha a torta cortando aqui, a minha filha não sai de perto da mesa, estava ali vigiando a torta. Glutona, vou falar o quê? Então, aí você já sabe a resposta. Quando alguém vai te perguntar, você fala. E ficar pelado, você fala. Se eu estiver pelado, uma das pessoas, do Espírito Santo sai. Porque o profeta Isaías profetizou 3 anos e meio. Profetizou 3 anos e meio, nu, com as águas de fora. Saúl foi lá para matar os profetas. Entrou na escola de profeta, tirou a roupa e começou a profetizar. O dia todo. Pelado. Tomou, botou o pé lá na escola de profeta, irmão.